A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Meus amados irmãos, saudamos a amada Igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. É uma grande alegria estar aqui esta noite, estar na presença de Deus, na presença de amigos, e eu tenho absoluta certeza que Deus já tem falado ao seu coração. E com certeza Ele continuará falando ao coração daqueles que estão sedentos para ouvir a sua palavra. Vamos abrir um texto da palavra de Deus no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 13. Antes de nós lermos esse texto, eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder ser útil à sua obra. Agradecer ao Senhor, que é o Deus que nos deu a vida e é o mantenedor da vida. Agradecê-lo pela saúde, pela salvação da nossa alma. Render graças ao Deus Todo-Poderoso. Eu acho que todo mundo aqui tem motivo para agradecer a Deus esta noite. Muitos não entraram em 2021, mas nós entramos debaixo da graça de Deus e vamos permanecer debaixo da sua graça até quando Ele quiser. Eu também quero fazer os agradecimentos à minha esposa, Thaís, que deve estar assistindo ou vai assistir, e a minha filhinha, meu tesouro, a Cássia, a qual está nos cuidados da sua mãe, minha esposa. Muito obrigado, meu amor, por você me possibilitar, apesar de você não estar aqui, mas seu carinho se faz presente. Quero fazer também os meus agradecimentos ao pastor Carlos e à missionária Roberta. Esse casal, irmãos, que eu não estou sendo demagogo, nem muito menos estou sendo elogioso demais, mas é amigos de coração, né? Pastor Carlos, quando eu estava vindo para cá, eu estava meditando, pensando e lembrando o iniciar desta obra aqui. Há quanto tempo atrás, pastor? 7 anos? 7 anos a 8 anos, né? 7 anos, pronto. 7 anos vai fazer 8, segundo o pastor aqui. Eu me lembro que ele estava comentando comigo há 7 anos atrás. Tem um culto na laje que é uma bênção. Se eu não me engano, era em cima da laje da Caixa Econômica. Não é essa aqui mais não, né? É essa mesmo? Olha. E Deus fez e está fazendo maravilhas no meio do seu povo, ao ponto que nós podemos dizer sem sombra de dúvida, foi Deus que fez isso, e é maravilha aos nossos olhos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Quem poderia imaginar que em cima de uma laje ia ter culto? Isso nasce dos céus, irmãos. Isso é projeto que vem dos céus, e quando vem dos céus dá certo. Amém? Então, pastor Carlos e sua família, Ingresson, são amigos que Deus tem me dado. Queridos, vamos ler um texto da palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 13 e o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e trouxe a Amnon, seu irmão, à câmara. E
chegando-lhes para que comesse, pegou dela e lhe disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém, ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou, se deitou com ela. E depois Amnon a aborreceu com um grandíssimo aborrecimento, porque era maior o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que amara. E disse-lhe Amnon: levanta-te e vai. Amém. Poder tomar seus assentos. Quem tem glória a Deus, pode dar glória a Deus. Quem tem aleluia. Bem, irmãos, esta noite eu orei ao Senhor pedindo uma palavra. E eu confesso a vocês que se eu fosse escolher uma mensagem para pregar esta noite, não seria essa. Mas eu queria ser fiel ao que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e dividir algo com vocês. Acredito que não serei muito longo, mas eu espero ser objetivo. O tema para esta noite, que eu queria falar em pequenas palavras, que está inserido no capítulo 13, que tem como epígrafe quando Amnon ele comete incesto e estupro à sua irmã Tamar. Baseado no seguinte tema: a violência que o pecado produz à nossa espiritualidade. Eu vou repetir para que fique memorizando ao seu coração: a violência que o pecado produz a minha, a sua, a nossa santidade, intimidade e espiritualidade com o Senhor. Quando nós lemos o capítulo 13, irmãos, do livro de 2 Samuel, nós estamos dando entrada do capítulo 13 ao capítulo 22, as consequências outroras proferidas pelo profeta Natã, no capítulo 12, no versículo 9 ao versículo de número 10, ocasionadas ao pecado de Davi e Betseba. Eu preciso refrescar a memória dos irmãos que Davi, ele comete adultério com Betseba e, não tendo solução para isso, ele tenta forjar, trazendo o seu esposo do ardor da batalha para que viesse se deitar com ela. O nome do esposo de Betseba era Urias. Entretanto, parece que um Urias cansado da batalha era mais consciente do que um rei que estava tão descansado dentro da sua casa, ao ponto dele não ter o privilégio, ou podemos assim dizer, a tranquilidade de poder gozar do lar da sua família, de estar na sua casa, de desfrutar do seu lar e também do seu laço matrimonial. E ele se isenta disso. E não tendo como Davi poder recorrer a outro fato, a não ser ele maquinar, planejar, arquitetar a morte de Urias. E isso trouxe consequências a Davi. Natã falou que por causa disso a espada não sairia da sua casa. E nós vemos aqui os pecados sendo refletidos de Davi na vida de sua família, como os pecados da concupiscência, do adultério, do homicídio. Nós vemos uma consequência do pecado. Isso me faz lembrar o que o apóstolo Paulo, ele deixou descrito a carta direcionada aos Gálatas,
no capítulo de número 6 e no versículo de número 7, quando a expressão da palavra de Deus nos diz da seguinte forma: irmãos, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Se o homem semear na carne ele ceifará. Em confusão, em concupiscência, em problema. Mas se o homem semear no Espírito também ele irá ceifar. Então, o apóstolo Paulo também, direcionando a carta aos Efésios, no capítulo de número 5, no versículo de número 18, ele demonstra a intensidade que nós devemos estar semeando no mundo espiritual. Quando ele afirma na seguinte expressão: irmãos, não erreis também, que não vos embriagueis com vinho em que há, mas enchei-vos. Ele poderia dizer: invista, plante, semeie, granjeie no Espírito. Porque quem granjeia no Espírito vai colher coisas espirituais. Por isso que também no livro de Coríntios ele fala que o homem espiritual ele é diferente do homem natural e do homem carnal. O homem espiritual ele discerne as coisas espirituais e de nada e de ninguém ele é discernido. Já o homem natural ele não consegue entender. Ele fica atento, desapercebido ou apercebido às coisas espirituais. Eu quero acreditar, irmãos. Eu quero acreditar. E acreditando nisso, eu quero proferir a todos vocês que esse espaço de tempo que nós estamos vivendo debaixo do sol, que podemos chamar de 2021, será um tempo de colheita na vida de muita gente que está aqui. Você crê nessa palavra? Você crê que este tempo é um tempo de colheita na vida de muita gente que está aqui esta noite? Agora, antes de você continuar jubilando, pergunte ao irmão que está do seu lado, assim, bem baixinho, no ouvido dele, para ele refletir: meu irmão, você está plantando o quê? Diga aí, irmão. Só para não assustar, irmão. Diga para ele assim: você está plantando o quê? Maravilha, Deus. Porque o princípio espiritual, ele não é quebrado. E o que o princípio espiritual diz é: aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar. Eu não vi ainda alguém plantar uva e colher melancia. Eu ainda não vi alguém plantar laranja e colher limão. Quem planta coisas amargas e muito mais amargas vão colher. Agora, quem planta leitura da palavra de Deus, quem planta oração, quem planta descer nas madrugadas, quem planta ter domínio próprio dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na faculdade, quem planta escolher o tempo de Deus e entender, quem planta de joelho dobrados, tem crente que planta de joelho dobrados, quem planta no mundo espiritual, eu tenho uma boa notícia para você da parte de Deus: haverá uma colheita tão grande, porque está vindo uma chuva seródia aos campos do povo de Deus, que você não vai colher somente o que você plantou, mas vai colher 100 mil, 10 mil vezes mais, porque fiel é aquele que vai fazer crescer toda a plantação espiritual. Se você crê nisso, levante a sua mão e dá uma glória a Deus. Pedir isso para os irmãos aí segurarem um pouquinho aí.
Capítulo 13, irmãos, fala de alguém que plantou na carne. E que também na carne ceifou. Seu nome é Aminon. Ele é príncipe de Israel. Filho mais velho de Davi. Primogênito do rei de Israel. Portanto, herdeiro legítimo do trono. Era o futuro rei de Israel. Era o xodozinho de Davi, trocando por miúdos e por palavras. Era um homem que Davi olhava, lhe colocou na melhor escola, nas melhores faculdades, nos melhores professores. E poderemos concluir que Aminon tinha um futuro brilhante, excepcional. Entretanto, foi um homem que se deixou seduzir pela sua própria concupiscência. Em Efésios capítulo 2, no versículo de número 3, nós encontramos a expressão que aqueles que se deixam seduzir pela sua própria concupiscência, ele é levado pelo pensamento e pelos desejos da carne. E por ele ser levado pelos pensamentos e os desejos da carne, ele se torna um homem carnal, um homem natural, apercebido do mundo espiritual. E isso traz a ira de Deus, porque Deus, Ele quer que o seu povo seja um povo apercebido às coisas espirituais. Não é de se espantar porque que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele pede praticamente pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei-os os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Porque esse, ele não fala que é outro, é o vosso culto racional. Adentrando ao mistério da santidade, você começa a adentrar alguns tesouros encobertos. E Paulo vai dizer, para que vós podeis experimentar. Porque não existem segredos do mundo espiritual. Não existem chaves e conchaves para que eu possa trazer aqui e dizer para vocês, façam isso dessa forma, um segredo que você não conheceu, para que você possa alcançar o céu com sua mão. Não. O apóstolo Paulo chama de beabá, o ABC do evangelho. Os rudimentos são verdadeiros, são simples e são diretos. A santidade nos faz alcançar o céu dentro desta terra. Outrora, a santidade, irmãos, é um único atributo de Deus que Ele compartilha com a sua igreja. Os anjos 24 horas estão no terceiro céu, no inacessível céu, no incansável céu, cantando Santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia vai dizer que quem não for santo não vai conseguir se aproximar de Deus. Deus não está procurando uma igreja adornada. Deus não está procurando uma igreja inclusa dentro das midiáticas sociais. Deus não está preocupado com a conta financeira da igreja. Deus não está preocupado com o nível da popularidade existente na igreja, que é cada um que está aqui. Mas quando Deus olha no mundo espiritual, Ele está vendo a santidade existente em cada um que está aqui. E alguém pode se confundir e dizer, mas eu não sou diferente do meu vizinho. Eu sou humilde, eu sou simples. Minha casa é alugada. Minhas contas não foram pagas. Mas de você para ele tem uma diferença muito grande. Porque em você, no mundo espiritual,
existem as vestes brancas das virgens. Existe um reservatório que está cheio de azeite. E existe uma tensão que está ardendo no teu coração, ao grito que já foi falado, ao som da meia-noite, ao qual ele está dizendo: aí vem o noivo. E só quem está esperando e jubilando pela maranata que diz: ora vem, Senhor Jesus, levante a sua mão e dê glória a Deus. Então este homem aqui, no versículo 1 do capítulo 13, ele traz uma proposta de amor, pastor Carlos. Ele diz que ele viu uma irmã formosa cujo nome era, e ele disse: eu a amo. Mas esse amor de Aminon é um pouco questionável. Porque a igreja conhece esse texto, não há necessidade de nós decorrermos detalhadamente, apesar que iremos mencionar durante a mensagem. Mas o texto fala que esse amor que Aminon propõe para nós é um amor recheado de problemas. O texto vai dizer para nós que Aminon, por causa desse amor, trouxe angústia para ele. Ele ficou angustiado. No versículo de número 2, o texto fala que esse amor trouxe angústia a ponto de Aminon adoecer. Esse amor também trouxe doença. No versículo de número 4, quando um amigo de Aminon vai conversar com ele, lhe faz o seguinte questionamento: por que o filho do rei emagrece? Então nós entendemos e vemos aqui que esse amor que Aminon propõe para nós é um amor que trouxe angústia, trouxe desespero, trouxe doença e trouxe até o emagrecimento, a falta de apetite. É um amor que está quase matando Aminon se fosse decorrente a isso. E nós perguntaríamos: por que esse amor causa isso? Por causa de uma frustração de Aminon. Aminon, ele se frustra porque esse amor não pode ser correspondido. E ele não pode ser correspondido por causa de duas situações. A primeira situação é porque a agente direta do amor de Aminon é nada mais, nada menos que sua irmã. E a palavra de Deus vai nos dizer, dentro das Sagradas Escrituras, em Levíticos, que era proibido o amor entre irmãos. A prática de incesto era considerado abominável aos olhos da igreja daquela época, dos velhos testamentários, dos estatutos, da palavra do Senhor. Em Deuteronômio ratifica isso. Era considerado como se fosse pecado de ordem promíscua deitar-se com a sua irmã. E Aminon, não podendo alcançar, ter o alvo do seu amor, ele fica angustiado. Ele fica triste. Isso nos faz entender o nível existente de amor de Aminon. É um amor muito diferente daquele que está proposto em Coríntios capítulo 13. Porque o amor de Aminon é um amor egoísta, é um amor imediato, é um amor baseado nos prazeres, é um amor onde a gente encontra a necessidade de se saciar, de se alcançar, de se reter, de se ter. Podemos concluir que o amor de Aminon é um amor egoísta, deliberadamente solitário. É um amor onde ele vê primeiro eu, em detrimento do outro, que também está sendo o agente do seu amor.
Se você abrir a sua Bíblia no livro de Coríntios, no capítulo de número 13, nós iremos encontrar qual é a definição verdadeira de amor. Veja como é que diz a palavra de Deus. O amor é sofredor. Repita comigo, sofredor. Diga assim comigo, o amor não é invejoso, não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses. Aí o texto diz, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, aleluia, não folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente pegando esse amor proposto por Aminon e colocando dentro do crivo, que é estar aqui no capítulo 13 de Coríntios, não é preciso ser muito inteligente para chegar à conclusão que o que Amor está sentindo, o que Aminon está sentindo pode ser qualquer coisa, menos. Então, o que seria esse sentimento de Aminon? Nós poderíamos concluir como um sentimento desejoso, ou um sentimento baseado na paixão, baseado na, porque paixão não é a mesma coisa de amor. A Bíblia dá a melhor definição de amor, mas em um livro secular, ele fala que o amor é o que o amor faz. O amor não é só um sentimento. O amor não é só uma coisa abstrata. Não. O amor, ele sai da imaterialidade, adentra na materialidade em forma de ações, de atos, de atitudes, porque o amor é o que o amor faz. Você crê nessa palavra? E você sabe disso. Como você sabe disso? Porque está escrito. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Paulo, detalhando essa forma de dar, ele diz: porque Deus não teve usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou sua forma divina, tomou a forma de servo, se fez como homens, e se sujeitando a homem, se sujeitou à morte, e não foi uma morte comum, foi morte de cruz. Mas depois da morte de cruz, quando João está no terceiro céu, e João está chorando e dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? Não foi encontrado ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Um ancião chegou para João e disse: João, pare de chorar, porque aqui não é lugar de choro. Olha ali, João. Ali, João. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Ele é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Aí o texto vai dizer do apóstolo Paulo: pelo que Deus o engrandeceu de maneira terrível, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor nos céus, na terra e debaixo da terra. Ó prova de amor maior do que essa. Aleluia, glória a Deus. O que Aminon sente então é mais ou menos o que o pecado propõe para nós todos os dias. O pecado, ele não tem a finalidade de ser educado. Ele viola o seu respeito. Ele viola a sua espiritualidade. Porque o seu agente já determinou qual era o seu propósito. Em João capítulo 10 e no versículo 10. Porque o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus não, Jesus é educado. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir. Tem alguém aí, irmãos, que já abriu essa porta para Jesus? Eu entrarei e cearei com Ele, e ali eu farei pastagem. Então, irmãos, esse homem, nós podemos aqui observar e ver, é um homem que está engodado pela concupiscência do seu pecado. Quando o homem chega a esse nível, os seus sentidos estão diretamente ligados à sua forma de vida. O pecado praticado uma vez é um erro, mas o pecado se tornando um hábito se torna iniquidade. A perca da sensibilidade cauteriza a mente de alguém, e alguém perde a sensibilidade para aquilo que é espiritual. Seus olhos já não têm mais o crivo da santidade. E a Bíblia vai dizer: aquilo que você coloca diante dos seus olhos vai refletir em todo o seu corpo, porque a janela da alma são os olhos. Os seus pés são ligeiros para maquinar o mal. Seu pensamento arquiteta para fazer coisas erradas. Sua boca fala de coisas iníquas. É um homem que está liberadamente godado ao pecado. Jesus Cristo mencionou: se você é vencido pelo pecado, o pecado se torna seu senhor e você o torna seu escravo. Deus deu livre-arbítrio ao homem, mas o diabo quer fazer da humanidade de escravo, dominá-la, determinar as suas vontades, os seus gostos. E muitas vezes nós vemos as hortes infernais do inferno atirando as suas flechas, alcançando alguém que não está bloqueado pelas armaduras e está sendo engodado para o caminho do inferno, e se esquecendo do que está escrito desde o começo das Escrituras, onde diz: eis que eu escolhi 2 caminhos para vós, a porta larga e a porta estreita. Escolhe, pois, a porta estreita. Mas alguém que está só condicionado à formação deste mundo, ele não consegue escolher, porque ele só pensa em saciar o desejo da sua carne, saciar o desejo do seu corpo. Mas esta noite eu venho com uma palavra da parte de Deus, dizer para você que o arco do forte vai ser quebrado aqui em nome de Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus, irmãos? Você pode repetir comigo: o arco do forte.
o arco do forte vai ser quebrado aqui em nome de Jesus. Só quem crê nisso, levanta a sua mão e dê glória a Deus. O que preocupa, Pastor Carlos e a amada igreja que está nos ouvindo nesses dias atuais é a falta de discernimento para poder entender as ações do inimigo. Aminon escuta conselhos negativos, decide, toma atitudes que são diretamente ligadas pela sua forma dele conduzir a sua vida. Isso demonstra o quanto que Aminon, ele é um homem carnal. Ele é um homem preso às coisas carnais. E a vítima de tudo isso foi uma simples donzela, uma virgem chamada Tamar, que foi, de certa forma, forçada pelo seu irmão a se deitar com ele, perder a sua virgindade e ser uma vergonha, porque ela rasgou as suas vestes e colocou pano e pó no seu rosto. E no versículo de número 15, depois que Aminon sacia o seu desejo com Tamar, a violenta, o texto fala que o desprezo veio a Aminon de forma maior que o amor que ele supostamente sentia por ela. Escute. É isso que o pecado faz comigo e com você. Ele entra na nossa espiritualidade, estupra a nossa intimidade, forçando o nosso entendimento, os nossos gostos para as coisas carnais. E depois que ele tira você da intimidade, da segurança do Altíssimo, ele despreza você e joga você fora. Basta lembrar do filho pródigo. Depois que perdeu tudo, depois que sobrou para ele as comidas dos porcos, aí ele caiu em si e disse: pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado filho teu, recebe tão somente como dos teus trabalhadores. E uma geração que não está protegida pelas armas espirituais de Deus, ela está tão vulnerável como Tamar estava. É filha de rei, suas vestes são nobres, é virgem, é de linhagem nobre, mas está desprotegida. Não tem um capacete, não tem uma espada, e ela até luta, porque o texto diz que ela lutou, mas o texto também fala que ela não podendo prevalecer, Tamar foi se afastando aos poucos. Primeiro ela prepara comida na recâmara de uma casa.
Ela prepara a comida na cozinha e manda que os servos levem a Amnon. Os servos levam. Quando os servos levam, entrega a comida a Amnon. O seu desejo não é saciado, porque ele não quer comida. Ele não quer que sua irmã cuide dele, ele quer a própria. Ele pega o prato de alimentação, coloca à parte e manda que todos os servos vá embora. Saiam daqui! E ele chama Tamar, sozinha. Eu quero que você me sirva, minha irmã. Dessa forma, Tamar fica desprotegida. Não tem para quem ela gritar. Não tem para quem ela recorrer. E ela luta, e ela segura, e ela briga. E o texto diz, não sou eu, o texto diz, e ele sendo mais forte do que ela, ele a vence e a força. E no seu último minuto de consciência, ela dá uma sugestão para Amnon. E ela diz, meu irmão, não faças isso, não me forces. Peça ao rei, porque se você pedir, com certeza ele vai me conceder a você, mas não me forces. Seria uma loucura em Israel, e você seria considerado como louco. Mas o pecado não tem respeito. O pecado não tem consciência. O pecado não tem politicamente correto. O pecado não respeita a sua decisão. O pecado é um trator. O pecado é um caminhão. E ele não para quando você diz assim, pare, eu sou crente. E ele não respeita a sua decisão, não. Ele atropela e entra. Porque ele é mais forte do que nós. Eu nunca vi o apóstolo Paulo mandar a gente resistir ao pecado. Eu nunca vi o apóstolo Paulo dizer, segure, fique firme, porque vocês vão resistir ao pecado. Resistir ao pecado não. Quando ele se trata do pecado, ele diz, foge. Cai fora. Cai fora. Porque pecado é mais forte do que nós. Enquanto estivermos nesse invólucro material, finito, pecaminoso, o pecado será mais forte do que nós. E o homem que é engodado pelo pecado, sabe o que é que vai resultar? A morte. Porque está escrito no livro de Romanos que o salário essa é uma palavra de peso. É uma palavra que não vai trazer muito glória a Deus. Eu disse no começo da mensagem, se eu fosse escolher uma pregação, com certeza não seria essa. Mas esta noite eu não vim marcar uma agenda. Esta noite eu não vim marcar ponto. Isso daqui não é marco para popularidade. Isso aqui é o mundo espiritual. Isso aqui é o púlpito. E Deus está aqui presente. E se Ele está presente, Ele tem responsabilidade com você. Quando alguém é vencido pelo pecado, ele entra no quesito da morte. E ele se torna um morto espiritual, pastor. Muitas vezes dentro da igreja, mas espiritualmente morto. Espiritualmente morto.
E você poderia me dizer, mas a história termina aí? Eu queria dizer, não. A história não termina aí. Porque nós somos mais fracos que o pecado, é ou não é? Mas aquele que está dentro de nós, você crê nisso? Aquele que está dentro de nós, sobre o raio de menite assai. Erigionari geminite o subra raio de menite assai. Eri o sobre o raio de mandarai geminite assai. Deus está dizendo para alguém aqui: não adianta na frente dos homens você ser um campeão e sozinho você ser um derrotado pelo pecado. Esta noite, este marco está sendo quebrado, esta porta está sendo despedaçada, porque o forte chegou aqui esta noite. Segure meu filho um pouquinho aqui. Segure um pouquinho essa bateria. Eu preciso que você entenda, escute o que eu estou falando. Ergiminite o sobra, argeminite a sé. Ai, o sobra, argeminite o supra, argeminite a fai. Ergimite o sobra, bra, ergimite a sé. Cursos de vida, Deus está dizendo, eu quero mudar. Novas histórias eu quero escrever. Erigminite afai. Um quadro novo eu quero pintar. E Deus está dizendo, tão somente fica de pé espiritualmente na minha presença. Porque é noite de Deus ressuscitar morto espiritualmente aqui esta noite. A árvore pode estar cortada. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Porque o pecado faz isso. Mas você crê, pastor Paulo, que tem uma torneira do céu aqui, ó, derramando água espiritual? Você crê nisso? Água não tem cheiro, não tem gosto, mas a água do céu tem cheiro, tem gosto, e até a árvore que está morta, ela ressuscita. Se você sente a presença de Deus, jubile. Fale em línguas estranhas. Abra a boca esta noite e mostre que esse ambiente não é um marco de encontro, e nem você nem veio aqui bater ponto. Mostre que Deus está aqui esta noite, em nome de Jesus. Pastor Carlos, qual é a diferença de Tamar para a igreja? A diferença de Tamar para a igreja é o pai. O pai de Tamar é insensível, desapercebido, finito, fraco, falho. Era rei, mas era rei humano. Pastor, seu braço não alcançava mais do que 1 metro. Seus olhos não enxergavam além das paredes. Seus pensamentos são rasos, cabíveis somente a um homem detentor da inteligência humana. Esse era o pai de Tamar, Davi. Aí você pergunta, e o meu pai? Ah, teu pai é diferente.
Teu pai é diferente. Teu pai chama as estrelas pelo nome, cada um vem prestar continência para ele. O teu pai um dia fala para o outro as glórias, as manifestações que o teu pai desenvolve na terra e no mundo espiritual. Teu pai deixou mencionado a seguinte expressão: pode uma mãe se esquecer de um filho na condição de amamentação, mas eu não me esquecerei de ti. Teu pai disse a seguinte expressão: alguém pode tosquenejar, mas eu não pisco os meus olhos, porque meus olhos estão atentos a ti. Eu sondo, eu sustento, eu levanto, dou mantimento, dou a vida, porque eu sou o detentor dela. E onde está o teu pai? Está aqui esta noite. Ele está dizendo: minha filha, eu vim te fortalecer. Sobre mim dará e de mim te assai. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Sobre o raio de mim te assai. Levante sua mão em nome de Jesus. Deus está dispensando armaduras espirituais para alguém aqui esta noite. Sobre o Harigminite, ou sobre o Harigminite afai. Não levante a mão só porque eu estou pedindo, levante com o espírito atento. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: eu estou te dando armas que o homem não vai poder enxergar, mas as hortes espirituais vão entender que maior é o que está conosco. Eu sou pro Kergminite, o Hargminite, o Subremeverminafai. Carai que sopra pra erguemite a fa. Ergueminite o sopra, ergueminite o sargueminite a rai. Ah, na tua casa tu vai levantar a espada da palavra de Deus. E demônios vão cair por terra em nome de Jesus. Supra, ergueminite o sopra, ergueminite a fai. Eu sinto cadeias sendo quebradas aqui esta noite. Ferrolhos sendo despedaçados aqui esta noite. E Deus está ficando a bandeira da vitória e está dizendo: o alto do forte foi quebrado esta noite. O pecado é forte, mas Jesus é mais forte que o pecado. E um dia você vai experimentar o que eu estou dizendo para você. O último estágio
desejo da nossa salvação é a glorificação. E o apóstolo Paulo diz: quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então vai ser falado um grito: tragada foi a tua morte. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, graças a Deus, levanta a sua mão e diga assim comigo: graças a Deus, quem nos dará a vitória é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou esperar você glorificar a Deus em nome de Jesus. Dê vazão ao lado espiritual esta noite. Dê vazão ao lado espiritual esta noite. Dê vazão ao lado espiritual esta noite. E seja fortalecido no nome de Jesus. Abraão foi fortalecido na fé enquanto dava glória a Deus. Quem crê esta noite, Deus está fortalecendo com capacete, com espada, com escudo. Dê vazão ao mundo espiritual esta noite. Ele sopra a raia. Meu Deus do céu. Sobre a rádio milita sai. Ele milita sobre a rádio milita sai. Sabe o que Deus está falando no meu coração aqui agora? Sabe o que Deus está falando no meu coração aqui agora? Que Ele está refazendo alianças. Essa noite foi o encontro de Jesus com Pedro. Ele disse: Pedro, tu me amas, Pedro? E Deus está fazendo isso com alguém aqui esta noite. No particular, no espiritual, onde eu não posso ver. E nem quero entrar nesse mistério. Mas Deus está me dizendo que Ele está dizendo: tu me amas de verdade? Ou o que tu tem por mim é uma paixão? Ou o que tu tem por mim é um ativismo religioso? E Ele está perguntando de novo: tu me amas, Pedro? Porque o relacionamento de Deus é com amor. Pedro se entristece. E ele pergunta mais uma vez: tu me amas, Pedro?
não for ao Senhor, nenhuma carne aqui se salvaria. Mas o amor de Deus está fazendo a minha parte da aliança, está fazendo a sua parte da aliança. Ele está dizendo, mesmo tu sendo infiel, eu sou fiel. Ai, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Levante a sua mão em nome de Jesus. Porque eu vou entregar o microfone. Mas eu não posso deixar esse microfone sem entregar uma palavra profética. Nesse tempo que estamos vivendo debaixo do sol, assim diz o Senhor, viverás um tempo de aliança e de promessas. Deus irá visitar o seu povo com um avivamento individual e personalizado. Pessoas vão se espantar com aquilo que vai acontecer contigo. Cadeias vão ser quebradas, ferrolhos vão ser despedaçados, arcos vão ser quebrados, e o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Se você crê nessa palavra, se você acredita nesta profecia, jubile esta noite o júbilo da vitória. E não sopra a